A parábola dos talentos é uma conhecida história bíblica encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 14. Essa parábola é contada por Jesus Cristo e tem como objetivo transmitir uma lição sobre a responsabilidade e o uso adequado dos dons e recursos que Deus nos concede. Na parábola, um homem rico vai viajar e chama seus servos para confiar-lhe seus bens. Aos 3 servos, ele dá uma quantidade diferente de talentos, que na época era uma medida de peso ou moeda, mas aqui é usado simbolicamente para representar os recursos que Deus nos dá. Ao primeiro servo, ele dá 5 talentos, ao segundo, 2 talentos, e ao terceiro, 1 talento, cada um de acordo com a sua capacidade. Os 2 primeiros servos, ao receberem os talentos, imediatamente começam a trabalhar para multiplicar o que lhes foi confiado. O servo que recebeu 5 talentos consegue duplicar a quantidade, e o que recebeu 2 talentos também consegue duplicar. Já o terceiro servo, que recebeu apenas 1 talento, fica com medo de perder o talento e decide enterrá-lo no chão para não correr riscos. Após um longo tempo, o homem rico retorna e pede contas aos seus servos. O primeiro e o segundo servo apresentam seus talentos duplicados e são elogiados e recompensados pelo Senhor, que diz: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor." No entanto, o terceiro servo apresenta apenas o talento que lhe foi confiado, sem qualquer ganho. Ele justifica sua atitude dizendo que tinha medo do Senhor, sabendo que ele colhe onde não semeou e recolhe onde não espalhou. O Senhor então o repreende por sua inatividade e falta de confiança, chamando-o de servo mau e negligente. O Senhor tira o talento do servo improdutivo e o dá ao que tinha mais talentos, e conclui com a frase: "A todo aquele que tem será dado mais, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado." Essa parábola nos ensina que Deus nos concede dons e recursos específicos e espera que os utilizemos de maneira produtiva e responsável para o benefício do reino de Deus. A história destaca a importância da fidelidade, diligência e confiança na administração dos talentos que Deus nos dá. Aqueles que usam seus dons e recursos para servir a Deus e os outros serão recompensados, enquanto aqueles que os negligenciam ou os escondem serão responsabilizados. Além disso, a parábola também nos lembra que todos nós temos habilidades diferentes e que Deus nos dá recursos proporcionais às nossas capacidades individuais. Não se trata de quanto recebemos, mas de como usamos o que temos para a glória de Deus e o benefício dos outros. Essa parábola tem sido amplamente interpretada como uma exortação para que utilizemos nossos talentos e dons para o bem comum, investindo-os e compartilhando-os generosamente. Ela nos encoraja a não temermos correr riscos, mas sim a confiarmos na bondade de Deus e na sua provisão. Uma das principais lições é a importância de não desperdiçarmos os dons e recursos que recebemos, sejam eles habilidades naturais, tempo, dinheiro ou oportunidades. Deus espera que coloquemos esses recursos em ação, buscando ativamente maneiras de fazer o bem e promover o reino de Deus. A parábola também nos alerta sobre as consequências de uma mentalidade de negligência e inatividade. O servo que escondeu seu talento foi considerado mau e negligente, e o talento lhe foi retirado. Isso nos ensina que não podemos nos acomodar ou usar desculpas para evitar a responsabilidade de fazer o que é certo. Devemos estar dispostos a investir e multiplicar os recursos que Deus nos confia. Isso ressalta a importância de ter uma perspectiva correta sobre os recursos que possuímos. Os servos que duplicaram seus talentos não os consideraram como algo pertencente a eles, mas como um empréstimo do Senhor. Da mesma forma, devemos reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado de acordo com a sua vontade. Ele nos faz a desafiar a examinar como estamos usando nossos dons e recursos atualmente. Ela nos encoraja a refletir sobre como estamos investindo nosso tempo, energia e recursos materiais. Devemos avaliar se estamos sendo fiéis e diligentes na administração desses recursos, buscando sempre a glória de Deus e o bem dos outros. Lembre-se desses detalhes e o aplique em tua vida. Reconhecimento dos dons e recursos. Assim como o